Oi, eu sou o Lorenzo Kiwi e nesse vídeo eu quero tentar mostrar para vocês o porquê não faz sentido nenhum existir uma separação entre o Jesus histórico e o Jesus religioso. Se Cristo existiu, ele é as duas coisas, e que essa separação só existe dentro da cabeça das pessoas. Vejo muitos professores e historiadores fazendo essa divisão, como se existisse um homem que fosse comum igual aos outros, era mais inteligente que a média, um revolucionário, e acabou sendo crucificado em uma versão mitológica como culto de fé que os cristãos usam até hoje. Gostaria de dizer aqui que é incontestável a existência de Jesus Cristo, existem mais provas da existência e da vida dele, que é de Pitágoras, Sócrates e Alexandre o Grande. E eu vou citar agora algumas fontes não cristãs da existência de Cristo. Primeiro tem Plínio Jovem, que ele narra os hinos dos primeiros cristãos nas catacumbas a Cristo como se fosse uma figura superior, um deus. Flávio Joséfo, historiador judeu, que conta que Jesus Cristo era uma pessoa sábia que ensinava os outros. E Tácito, historiador romano, que conta como Jesus foi julgado sob Pilatos. E existem também as fontes cristãs, que seriam os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. Eu vou entrar mais em detalhes aqui sobre o Evangelho de Lucas, porque ele é extremamente preciso, e os céticos não têm como negar isso. Tudo que Lucas fala sobre o Império Romano, os cargos, é extremamente preciso à realidade. Até Tácito, o historiador que eu mencionei anteriormente, acaba errando o cargo de Pilatos e Lucas acaba acertando. As únicas coisas que os historiadores fazem é separar justamente a parte religiosa da parte histórica de Lucas, o que não faz sentido. A história de Cristo não faz sentido sem a parte religiosa. Porque como que ele conseguiu tantos seguidores, tantas pessoas que acreditavam naquela época, falavam, ele é Messias, ele faz esses milagres, eu vi ele curando o cego, eu vi ele fazendo essas coisas. Não faz sentido ele ter ganhado tantos seguidores e ele ter tantos apóstolos pregando após a morte dele. O que eu quero dizer com isso é, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, logo após a morte de Cristo, começaram a se espalhar e morrerem por isso, principalmente os apóstolos. 11 dos 12 acabaram morrendo de forma brutal, martírio, cabeças degoladas, rolando crucifixos em X, ponta-cabeça, e eles não negavam isso. Eu sei que sobre pressão, as pessoas acabam confessando qualquer coisa, né? E, até o que elas não querem, até mentiras. Mas nesse caso, Jesus, que eles acreditavam, já tinha profetizado sobre a morte deles. Mesmo assim, eles seguiram até o fim, eles decidiram proclamar isso como verdade absoluta, saírem em missões para pregar sobre isso, sabendo que existia uma grande possibilidade deles serem mortos. Não só pela profecia de Cristo, mas pelos próprios romanos já estarem, eles perseguiam outras religiões, né? Então a chance deles serem mortos de formas bizarras, como até mesmo crucificados, eram extremamente altas. Também quero colocar aqui que não faz sentido nenhum Jesus Cristo, uma figura que possivelmente não existiria, ter dividido o mundo entre duas partes. Eu sei que tem muita gente que vai falar que é só o calendário do Ocidente, que é dividido entre antes e depois de Cristo. Mas mesmo que seja só o calendário do Ocidente, uma grande parte do mundo, usando tudo isso como depois e antes de um homem, que tem tanta importância assim para poder dividir o mundo entre antes e depois dele. E também que não faz sentido nenhum as pessoas simplesmente escolherem Jesus Cristo como Messias. Ah não, ele fez milagres, ele viveu isso, era um cara comum, comprovado que existiu. Não, esse carinha aí, é ele que é Deus, ele que fez milagres, ele que ressuscitou, e vamos seguir ele. Não faz sentido nenhum as pessoas seguirem ele, se ele é um charlatão, e morrerem por isso. E não faz sentido escolherem ele era um homem qualquer, ele era simples. E também, outra coisa que é extremamente impressionante é que é até mais fácil de realmente um ser humano ressuscitar do que Jesus saber tanta coisa do futuro. Porque ele sempre vai falar, eu vou morrer assim, assim, assim. E foi o que aconteceu. Ele realmente foi crucificado do jeito que ele falou. E pessoas de 3.000 anos atrás, os salmos falavam certinho o que aconteceu, rasgar as vestes deles. É exatamente nessa ordem que as coisas acontecem. 3.000 anos atrás, já profetizaram o que ia acontecer com Cristo e foi exatamente assim o que aconteceu. É uma coincidência extremamente absurda. É extremamente baixo a probabilidade dele não ser Deus. Não só isso, como dividir isso
dividir entre histórico e não histórico. Se Jesus existiu, ele é esse Deus. Não faz sentido ele ser uma pessoa qualquer, não faz sentido escolherem ele para ser Deus de uma religião e começarem a cultuar ele. Eu espero que vocês tenham entendido o ponto que eu quis colocar nesse vídeo, que é de que os evangelhos são provas históricas e não existe separação entre o Cristo histórico e o Cristo religioso, porque eles são a mesma figura. São fatos históricos o que aconteceu, porque tanto é que não faz sentido um evangelho descrever perfeitamente todas as situações do período, menos as partes da religião, né? Tanto é que os 4 evangelistas, não lembro quais agora, não tinham conhecimento, alguns, né? Não tinham conhecimento sobre os outros evangelhos, e eles tinham que ter extremamente uma precisão absurda para inventarem exatamente a mesma mentira, sem contradições. É extremamente bizarro isso, né? Enfim, esse é o vídeo. Ficou um pouco curto, eu podia ter abordado mais temas, explicado um pouquinho melhor. Se vocês, eu não sei, esse é o primeiro vídeo que eu queria fazer sobre teologia, não sei se eu vou continuar a fazer, se eu vou parar, mas eu espero que vocês tenham gostado e podem deixar sugestões nos comentários aqui. Se vocês quiserem também eu posso colocar as fontes dos historiadores nos comentários. E eu espero que é isso. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.